O marido de Alice, Patrick, era 15 anos mais velho que ela. Ela não queria se casar com ele, mas seus pais insistiram. Qual é o propósito de uma mulher? A mãe de Alice, Rebecca, a doutrinou desde a infância para gerar filhos e obedecer ao marido. Argumentar com sua mãe era inútil e só piorava as coisas, mas Alice tentou. E se eu não quiser me casar? Eu só tenho 15 anos, ela protestou. Rebecca respondeu, não estou sugerindo que você deva se casar agora. Quando você fizer 18 anos, seu pai e eu decidiremos com quem você deve se casar. E se eu não quiser me casar aos 18 anos? E se eu quiser estudar, trabalhar, ser programadora ou arquiteta, ou começar meu próprio negócio? Retrucou Alice, levando uma palmada por sua audácia. Não foi particularmente doloroso, mas foi doloroso e humilhante. De onde você tirou essas ideias absurdas? Uma arquiteta? Ridículo. Quem contrataria uma mulher? Repreendeu severamente sua mãe. O lugar de uma mulher é manter sua casa em ordem e criar seus filhos, mas você mesma trabalha, contra-argumentou Alice, lutando para conter as lágrimas. Rebecca suspirou novamente. Só trabalho porque não há lugar em nossa vila onde seu pai possa ganhar um salário decente. O pai de Alice era motorista de ônibus escolar. Todos os dias, ele transportava crianças de vilarejos vizinhos para a escola e de volta. Seu trabalho era considerado respeitável na comunidade, e seu salário consistente era um bônus. No entanto, seu salário era insuficiente para que a mãe de Alice pudesse ser uma dona de casa, então Rebecca trabalhava como vendedora na loja local, um emprego que ela não gostava. Seu humor frequentemente refletia suas interações com os clientes, e como a loja era a única na vila, os moradores tinham que tolerar sua grosseria ocasional. A única fonte de felicidade e esperança de Rebecca era sua filha. Seu sonho era casar sua filha com um homem rico, pensando que isso também poderia beneficiá-la. Alice era uma garota bonita, com cabelos dourados longos e espessos e grandes olhos pretos, cercados por cílios fofos. Ela conheceu seu futuro marido, Patrick, antes de completar 18 anos. No dia em que se conheceram, ela e sua mãe estavam na cidade para comprar um vestido de formatura. Como você cresce rápido, suspirou Rebecca, examinando os vestidos. Embora simples, os vestidos pareciam deslumbrantes em Alice e realçavam sua beleza natural. Você está maravilhosa. Tudo combina com você. Você poderia levar todos esses trajes, elogiou a vendedora. Obedientemente, Alice experimentou um vestido após o outro, girando em frente ao espelho para a aprovação de sua mãe. Ela estava indiferente quanto ao que vestiria para o baile. Em primeiro lugar, sua mãe insistiria em comprar o que preferisse e, em segundo lugar, seus pais haviam rejeitado seu pedido para continuar seus estudos. Eles já haviam compilado uma lista de pretendentes em potencial e planejavam abordar o assunto seriamente assim que Alice se formasse. De repente, uma voz masculina agradável soou perto delas. Alice virou-se no vestido azul claro que estava experimentando. Ela se sentiu consciente sob o olhar atento do estranho. Ele era alto e imponente, com ombros largos, queixo firme e sobrancelhas pretas retas que lhe davam uma aura de confiança e força. Seus olhos negros, ainda mais escuros que os de Alice, a fitavam. Alice também percebeu como o comportamento da vendedora mudou quando ela viu o estranho. Ela ficou tensa e começou a sorrir servilmente. Sim, estamos indo para o baile, respondeu Rebecca por sua filha. Como você gosta do vestido? Ele fica bem na minha filha? Alice se sentiu desconfortável ao ver sua mãe buscando a opinião de um estranho que a encarava descaradamente. No entanto, o homem não pareceu surpreso com a pergunta de Rebecca. Ele examinou Alice mais uma vez dos pés à cabeça e balançou a cabeça desaprovadoramente. Acho que podemos oferecer uma solução melhor. Sarah, venha aqui, ele chamou suavemente e uma vendedora se aproximou imediatamente dele. O estranho sussurrou algo para ela e ela assentiu vigorosamente. Claro, Sr. Jarbas, estará aqui em um minuto, ela disse e correu para o quarto dos fundos. Qual é o seu nome? O homem olhou diretamente para Alice, fazendo-a sentir-se como um coelho encurralado por uma jiboia. Alice, ela respondeu suavemente. E quantos anos você tem? 17, ela fará 18 em 3 semanas, no final de maio, interveio Rebecca. Por alguma razão, o estranho assentiu, como se essa informação fosse de alguma forma útil para ele. Ele então desviou o olhar para Rebecca.
Vocês não são daqui? A mãe balançou a cabeça vigorosamente. Não, somos de um vilarejo nos subúrbios, respondeu a mãe. Que qualidade peculiar ele tem, pensou Alice. Por que minha mãe e a vendedora de repente começaram a se comportar de forma tão subserviente? Nesse momento, Sarah voltou ofegante com uma caixa preta nas mãos. Aqui, Sr. Jarbas, eu consegui, ela disse alegremente, mas não naturalmente, para Alice, indicando o provador. Alice notou que Sr. Jarbas e sua mãe a observavam expectantes também. Parecia que ela não tinha outra escolha. Ao ver o vestido, Alice imediatamente percebeu que era muito superior aos que havia experimentado antes. O tecido, a costura, até o cheiro sugeriam que era pelo menos 10 vezes mais caro. Ao sair do provador, ela ouviu sua mãe suspirar de encantamento. Sim, o vestido era um sonho feito de seda vermelha lisa. Ajustava-se perfeitamente e caía quase até o chão, abrindo-se como uma flor em flor. As alças estreitas destacavam os ombros e as clavículas da garota sem serem provocativas. Qualquer estrela de cinema ou realeza ficaria orgulhosa de usar um vestido assim, pensou Alice. A fenda até a metade da coxa mostrava suas pernas longas e esbeltas, mas poderia ser facilmente ocultada entre as dobras do tecido. Isso deve valer tanto quanto meus pais ganham em 2 meses, pensou Alice, girando lentamente diante do espelho. Ela estava dividida entre a admiração por sua própria beleza e juventude, a realização de que esse vestido era perfeito para ela e um medo inexplicável. Quanto custa? Perguntou Rebecca. Parecia que ela entendia que este não era um vestido comum. Sarah estava prestes a responder, mas Sr. Jarbas a interrompeu com um gesto de mão. É um presente, ele respondeu, desde que você me convide para o baile. Ah, claro, claro, respondeu Rebecca rapidamente, parecendo incrédula. O homem assentiu, aparentemente confiante em sua resposta. Ele então se virou para a vendedora Sarah. Vamos escolher alguns sapatos, ele disse rapidamente. A vendedora prontamente produziu uma caixa retangular branca contendo sandálias pretas com um salto baixo e tiras elegantemente entrelaçadas. Sr. Jarbas pegou os sapatos dela e se aproximou de Alice. Posso? Ele perguntou, olhando-a dos pés à cabeça. Alice assentiu, sentindo a cabeça girar. Ele se agachou na frente dela, mantendo uma postura de majestade e masculinidade, e lentamente trocou os antigos e gastos sapatos de Alice pelos sapatos pretos. Que beleza! Exclamou Rebecca, hipnotizada. Claro, esses também são um presente, acrescentou o Sr. Jarbas. 15 minutos depois, Alice saiu da loja segurando 2 sacolas grandes contendo um vestido e sapatos. Surgiu dentro dela. A conversa de sua mãe com o Sr. Jarbas continuava dentro da loja, discutindo os detalhes da próxima festa de formatura. Acabei de ser vendida, pensou Alice consigo mesma. Realmente fui vendida. Ela estava aterrorizada com a possibilidade de que o Sr. Jarbas pudesse aparecer em sua casa em breve, talvez até antes da festa de formatura, mas felizmente ele não o fez. Alice tentou convencer a si mesma de que tudo não passava de um pesadelo ou, no mínimo, um presente de um estranho pelo qual ela não deveria nada. Mas toda vez que olhava para o vestido pendurado ao lado de sua cama, ela percebia que ninguém me daria para casar com ele, Alice disse abruptamente. Talvez eu queira. O que há de errado nisso? Ele é bonito, respeitado, rico e o único verdadeiramente merecedor de você, mamãe, Alice gritou desesperada. Eu nem o conheço, Rebecca bateu com o punho na mesa. Chega de sua histeria, ela gritou para sua filha. Eu não conhecia seu pai quando me casei com ele também, e olhe para nós. Estamos juntos há anos. Você é tão bonita, mas está sendo exigente. Lágrimas escorriam pelo rosto de Alice. Eu não quero me casar, ela sussurrou desesperadamente. De repente, Rebecca decidiu mudar de tática. Ela abraçou gentilmente sua filha e acariciou desajeitadamente seus cabelos loiros. Eu não estou sugerindo que você corra para a prefeitura com ele amanhã, Rebecca disse. Apenas dê a ele uma chance. Conheça-o melhor. Converse com ele após a formatura. Você pode se apaixonar por ele, e se ele se mostrar um homem ruim, não vamos deixá-lo ter você. Alice soluçou. Ela não estava certa se poderia confiar completamente em sua mãe, mas suas palavras eram reconfortantes. Finalmente, o tão aguardado dia da formatura chegou em sua pequena escola.
A celebração foi modesta em comparação com as da cidade. Eles se reuniram no salão de assembleias, onde todos os formandos, mais de 3 dúzias, foram levados ao palco. Então começaram uma série de discursos de congratulações do diretor, professores e comitê de pais. Os formandos sorriam desconfortavelmente, mudando de pé em pé. Os meninos estavam desconfortáveis com seus sapatos novos, enquanto as meninas lutavam para ficar de pé nos saltos altos. O vestido e os sapatos de Alice eram o centro das atenções. Todas as garotas haviam se esforçado para aquele dia, mas o traje de Alice se destacava. As garotas olhavam para Alice com inveja e admiração, enquanto os meninos olhavam com adoração e um sentimento de inatingível. Era evidente que um simples garoto do interior não poderia conquistar uma garota em um vestido daqueles. A parte formal da cerimônia concluiu, e os formandos desceram do palco para se juntar às suas famílias chorosas para tirar fotos. Alice se aproximou de sua família. Os avós emocionados abraçaram a neta, comentando sobre sua beleza e desejando-lhe felicidade. Seu pai beijou sua bochecha, abraçou-a e murmurou algo. A garota deu apenas uma olhada em sua mãe para perceber como ela estava queimando de impaciência. O coração de Alice tremeu. Algo está prestes a acontecer, ela pensou com um sentimento de apreensão. Parabéns, uma voz soou atrás dela. Ela o reconheceu instantaneamente, mesmo que o tivesse ouvido apenas uma vez antes. Alice se virou. Patrick Woods estava diante dela, em um impecável terno preto e uma camisa branca como a neve, oferecendo-lhe um buquê de rosas brancas. Parecia que todos na sala estavam olhando para ela. Obrigada, ela respondeu, aceitando o buquê. Você está absolutamente deslumbrante, Patrick elogiou. Obrigada. Tudo graças ao seu vestido e sapatos, interveio sua mãe. Eles só enfatizaram o que já estava impecável, respondeu Patrick. Todo esse tempo ele não tirou os olhos de Alice. Ela estava assustada, mas um novo sentimento de empolgação surgiu dentro dela. E com orgulho. Ele a escolheu entre todos os outros, e agora todos estavam olhando para ela, em pé no vestido mais bonito do mundo. O casamento de Patrick e Alice aconteceu no último dia de verão. Patrick cobriu todas as despesas. A celebração foi realizada em um restaurante luxuoso, provavelmente o maior da cidade. Alice estava maravilhada com sua beleza e grandiosidade. Seus pais ficaram ao lado, atordoados. Rebecca olhava em volta do luxuoso salão, aparentemente incapaz de acreditar no que estava vendo. Alice sentou-se ao lado do marido, tentando entender seus sentimentos. Tudo havia acontecido rápido demais. Apenas algumas horas atrás, ela havia conhecido os parentes de Patrick. Todos os homens da família dele se assemelhavam a ele, altos, robustos, com olhos negros e cabelos escuros. As mulheres eram parecidas, apenas mais graciosas. Ela percebeu que a família de Patrick não estava surpresa pelo casamento rápido, nem incomodada por não conhecer a noiva. Alice sentou-se em seu deslumbrante vestido de renda branca, com medo de se mover. Todos se aproximavam deles, dizendo parabéns e desejando felicidade e prosperidade. Alice sorria, aceitava seus bons desejos e sentia-se como uma boneca lindamente adornada ou um fantoche colocado ali para cumprir um papel, o papel de uma noiva bonita, o papel de uma jovem esposa. Ela era uma garota que poderia ser vestida com um vestido de casamento caro e luxuoso e exibida para todos verem. Mas como ela era por dentro? Quem era ela? Ninguém havia feito essa pergunta a ela, nem mesmo Patrick. Ele parecia tê-la simplesmente comprado de seus pais. Ele a viu e a reivindicou como alguém que poderia uma mercadoria cobiçada em uma vitrine. Alice então percebeu que nem mesmo sabia que tipo de homem era seu marido. Sim, ele tinha um certo atrativo intimidador. Ela notou como outras mulheres o olhavam com admiração e inveja, até mesmo durante o casamento, seus olhos cheios de inveja. Alice entendeu que ele era um bom partido em todos os sentidos, bonito, forte, inteligente, rico. Mas essas eram apenas qualidades enumeradas. Ela não sabia quem era o homem por trás dessas palavras. Patrick a levou para seu apartamento, que não tinha nada a ver com a pequena casa da vila onde Alice morara a vida toda. Tudo naquela nova casa a assustava. Ela tinha medo de tocar em qualquer coisa, com medo de quebrar algo. De repente, ela se sentiu como uma menina assustada, o que, na realidade, era. Uma semana depois, seu marido disse:
pare de se comportar como uma hóspede nesta casa. Você é a dona aqui, e tudo aqui será como você desejar. Depois dessas palavras, Alice se sentiu melhor. Ela havia aprendido a cozinhar e limpar, e agora começara a usar essas habilidades. Ela não tinha muito mais o que fazer, já que era apenas uma esposa e dona de casa. Alice não tinha amigos na cidade, seus pais estavam longe, e ela nem sequer se inscrevera na faculdade. Ela pensava enquanto mexia uma panela de ensopado: será que esta é realmente a vida que minha mãe imaginou para mim? Minha vida consistirá apenas nesses dias, semanas e meses? Passaram-se dias, semanas e meses, e nada na vida de Alice mudou. Ela se acomodou mais confortavelmente na casa e gerenciava suas funções como dona de casa e jovem esposa com mais eficácia. Mas ela estava muito solitária, apesar de frequentemente receber visitas, os associados de negócios de seu marido, seus pais e seu irmão mais velho. Seus pais também visitavam a cada poucos meses. Rebecca aproveitava a cada minuto passado no apartamento do genro. Ela nunca se cansava de dizer ao marido: olha essa beleza. Nossa filha é tão sortuda. O pai de Alice costumava apenas assentir em silêncio. Ao contrário de sua mãe, ele não expressava prazer ou insatisfação, apenas aceitava tudo como dado. Alice também suspeitava que Patrick estivesse dando dinheiro para sua mãe, provavelmente uma quantia significativa, já que Rebecca saía parecendo ainda mais feliz do que no dia em que chegará à casa de sua filha. Às vezes, Alice se perguntava por que Patrick havia se casado com ela. Ele havia tomado essa decisão após o primeiro encontro deles, antes mesmo de ter tempo para conhecê-la melhor. Ele não passava muito tempo com ela, e embora ela quisesse confrontá-lo sobre isso, algo sempre a impedia. Patrick não mostrava nenhum tipo de paixão ou amor nobre, pelo menos não como o tipo que Alice havia visto em filmes ou lido em livros. Na verdade, parecia que ele havia como uma unidade funcional, um item de alta qualidade que ele precisava para manter seu status. No início, Alice não entendia completamente seus negócios e mais tarde, ela percebeu que o centro comercial onde se encontraram era de propriedade de Patrick, ou melhor, havia sido de propriedade de seu pai antes de transferi-lo para o filho. Patrick ocasionalmente mencionava uma oficina mecânica, café, loja de materiais pornográficos e uma funerária, todos aparentemente de propriedade dele e de sua família. E, sendo um empresário de sucesso, Patrick precisava manter seu status. Ele tinha um carro, relógio, sapatos, telefone, e agora ele tinha uma esposa que era jovem, bonita, econômica e inteligente o suficiente para acompanhá-lo em reuniões de negócios. 2 anos após o casamento, Patrick anunciou que iriam se mudar em breve. Uma casa nova? Alice perguntou, surpresa. Para onde? Não muito longe, na próxima cidade, mais especificamente nos arredores dela, respondeu Patrick. Mas por que devemos nos mudar? Por que não ficar? Meu negócio está se expandindo e será mais conveniente gerenciá-lo de lá, explicou ele. E, a propósito, não deveria haver problema para você, já que você fica em casa a maior parte do tempo. É sobre isso que eu queria conversar com você, Alice interveio. Não se preocupe, você terá muito que fazer lá. É uma casa grande que precisa de reformas. Além disso, Patrick acrescentou, abraçando-a e beijando sua bochecha, já é hora de pensar em ter filhos. Mas eu só tenho 20 anos, Alice rebateu. E daí? Já estamos casados há 2 anos. Minha mãe deu à luz aos 19. Você nem tem uma educação, Patrick sorriu. E por que você precisa disso? Como assim? Suspirou Alice. As pessoas estudam para conseguir um emprego. Você não precisa trabalhar, ele respondeu. Ela ficou envergonhada. Mas e agora? Talvez depois eu queira trabalhar, Alice argumentou. Ah, agora você está vivendo um sonho há 2 anos, uma vida que todas as mulheres desejam. Estamos prestes a nos mudar para uma casa nova e então você terá um filho e o criará, Patrick disse. Alice percebeu que seu marido tinha um ponto. Será que ela deveria reclamar? Alguém de sua turma morava em uma casa tão grande? A maioria deles permanecia na vila, destinados a passar a vida lá. Eles se casariam com colegas que eventualmente poderiam se tornar maridos abusivos. Aqueles que conseguiam escapar da vila agora viviam em dormitórios, trabalhando incansavelmente para se sustentar na cidade, provavelmente fazendo isso pelo resto de suas vidas.
Claro que você está certa, respondeu Alice. Mas eu gostaria de fazer algo além de ficar em casa. Eu não te proíbo. Depois que nos mudarmos, você poderá fazer o que quiser, está bem? Respondeu Patrick, e Alice percebeu de repente que não sabia o que queria fazer. O problema foi resolvido depois que o casal se mudou para a nova casa. A cidade vizinha era mais distante do que Alice havia antecipado, e a casa não era na cidade, mas sim em um assentamento, 1 hora de carro. O transporte público era quase impossível de usar. Alice não sabia dirigir, então, quando seu marido estava ausente, ela estava praticamente confinada em sua nova casa. Além disso, Alice e Patrick raramente se aventuravam na cidade, apenas para reuniões ocasionais com os sócios de negócios dele. Alice dedicava todo o seu tempo livre à organização da nova casa com Patrick. Ele disse: "Eles vão entregar tudo." Assim, Alice passou seus dias escolhendo acabamentos, móveis, lustres, papel de parede e assim por diante. Embora soubesse pouco sobre isso, parecia se sair muito bem. "Você tem um excelente gosto", disse Patrick uma vez, vendo os resultados de seu trabalho. "Obrigada." "Sim, a casa está transformada", ele disse, se aproximando de sua esposa e lhe dando um beijo. "Você é uma esposa e anfitriã natural. Tudo o que falta é se tornar mãe." No entanto, demorou mais 2 anos para Alice engravidar. Ela não podia acreditar em seus olhos quando viu as 2 listras no teste de gravidez. Parecia que a vida se dividia em antes e depois. Ela não estaria mais sozinha, agora haveria alguém na casa que estaria sempre com ela, alguém para amenizar sua solidão. Porque Alice se sentia muito solitária. Ela estava casada há 4 anos, mas ainda não conseguia entender seu marido. Especialmente ultimamente, Patrick sempre parecia ocupado. Alice entendia que o trabalho do marido era sua prioridade máxima, mas ansiava que ele passasse tempo com ela, o que raramente acontecia. Ela esperava que seu filho preenchesse esse vazio. Quanto a Patrick, ele ficou emocionado quando descobriu sobre a gravidez. "Finalmente", exclamou. "Vou ter um filho." Alice riu. "E se for uma menina?" "Não, tem que ser um menino, meu herdeiro", disse ele. No entanto, acabaram tendo uma filha, Bonnie. Patrick ficou feliz, mas Alice podia perceber que ele teria ficado ainda mais animado se tivesse tido um filho. Após o nascimento de Bonnie, a vida de Patrick permaneceu praticamente inalterada. Ele ainda passava a maior parte do tempo no trabalho, enquanto Alice cuidava de sua filha, sempre preocupada em fazer algo errado e se sentindo completamente exausta. As coisas ficaram um pouco mais fáceis quando seus pais vieram ficar por algumas semanas. Ela não os via há mais de 1 ano e ficou encantada quando eles a visitaram. "Minha menina, como você cresceu!" exclamou Rebecca. "E que casa maravilhosa você tem", disse seu pai, se aproximando de Alice e lhe dando um abraço e um beijo. "E quem é essa pequena que temos aqui?" Rebecca perguntou gentilmente, olhando para Bonnie deitada no berço. "Ela se parece muito com você", acrescentou o avô. Alice se sentiu mais à vontade com seus pais por perto, menos solitária. Embora não ousasse expressar seus verdadeiros sentimentos, porque não queria amortecer a felicidade deles. Rebecca ficou emocionada ao saber que sua filha havia mobiliado a casa. "Você é muito talentosa, minha filha", disse ela. "É muito aconchegante e bonito aqui." "Simplesmente fabuloso", acrescentou o pai. "Como é maravilhoso você viver em um lugar tão bonito." "Você tem sorte de ter um marido tão bom", suspirou Rebecca. Alice concordou. "Isso é verdade, mas às vezes me sinto sozinha aqui." "Você não está sozinha agora", respondeu sua mãe. "Acredite em mim, você não pode ficar entediada com uma criança pequena." "E se ficar, sempre pode ter outro, e outro", acrescentou o pai, alegremente, e todos riram. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Alice. Ela amava Bonnie mais do que tudo e havia aceitado seu destino ao lado de Patrick, mas estava destinada a ser apenas uma esposa e mãe, presa nesta bela casa. O que seria dela quando as crianças crescessem e partissem? Patrick ainda seria um empresário, o chefe da família, e ela apenas uma casca vazia. Alguns dias após celebrarem o 2º aniversário de Bonnie, Patrick anunciou: "A propósito, em breve você e sua filha terão uma companhia." Alice e Bonnie estavam sentadas em um tapete, com Bonnie brincando com cubos, empilhando-os um em cima do outro.
Que tipo de companhia? Alice perguntou. Meu bom amigo comprou uma casa no bairro e estaremos nos mudando para cá com sua esposa e filho em uma semana. Patrick respondeu. Isso é ótimo, exclamou Alice. Já estava na hora de nossa filha conhecer outras crianças. Eles têm um filho da mesma idade que a Bonnie, acrescentou Patrick com uma mudança no tom de voz. Alice se contorceu, consciente de que Patrick queria um filho. Ele frequentemente sugerira ter outro filho, mas ela ainda não estava pronta. A única coisa que impedia Patrick era o conselho de um médico recomendando que Alice esperasse alguns anos antes de ter outro filho. Eles estão nos visitando? Perguntou Alice. Não, eles nos convidaram para a festa de inauguração de sua casa, respondeu Patrick. No dia designado e na hora exata, sua família já estava na casa vizinha. Alice notou que a casa do vizinho era tão grande quanto a deles. Uma mulher sorridente, vestida com um vestido brilhante, abriu a porta. Ao vê-la, Alice lamentou seu traje simples de calças jeans pretas e uma camiseta branca, pensando que era apenas uma visita casual aos vizinhos, não um encontro social. Olá, gritou a jovem senhoria, alegremente. Entrem. Parecia que ela era um pouco mais velha que Alice, esbelta, alta, com longos cabelos vermelhos e olhos azuis. Parecia que ela se sentia mais confortável em público do que em casa. No entanto, Alice esperava que pudessem ainda ser amigas. A casa era grande, espaçosa e luxuosamente mobiliada, um pouco demais para o gosto de Alice. Meu marido estará aqui em breve, então ela bateu a testa com a palma da mão. Sou tão distraída. Nem me apresentei. Sou Joyce. Alice assentiu e sorriu. Alice, prazer em conhecê-la. E essa deve ser a Bonnie, certo? Sim, respondeu Alice. Meu filho Tony está ali. Joyce apontou para o fundo da sala. Alice levou Bonnie até o menino e se certificou de que se dessem bem, olhando um para o outro com sorrisos. Nesse momento, o marido de Joyce, Brian, entrou na sala de estar. Um olhar foi o suficiente para Alice perceber que Brian era semelhante ao seu marido, embora não se parecesse fisicamente com Patrick, exceto por ser alto. Ele tinha o mesmo olhar determinado e firme, porém também tinha algo duro, frio e forte nele. Eu me pergunto se a Joyce também não o conhece, assim como eu não conheço Patrick, Alice pensou de repente. Ou será que eles têm uma família real, com um relacionamento caloroso e de confiança? Está todo mundo aqui? Brian perguntou alegremente. Então vamos para a mesa. Quando o jantar estava quase terminado, Alice disse, está tudo delicioso. Você é uma ótima cozinheira, Joyce. Joyce riu. Obrigada, mas não fui eu. Contratamos um chefe hoje. Ah, foi tudo o que Alice conseguiu dizer. Muito conveniente, pensou ela. A ideia nunca teria ocorrido a ela. Ela estava acostumada a fazer tudo sozinha, mesmo quando estava exausta. Joyce, por outro lado, parecia não gostar de dificuldades. Os homens se levantaram da mesa. Vamos fumar e discutir negócios no escritório, disse Brian. Vocês, meninas, se divirtam. Joyce lhe deu um sorriso deslumbrante. Não se preocupe conosco. Quando os homens saíram, Joyce encheu 2 copos de champanhe rosé até a borda. Vamos nos mudar para a sala de estar, sugeriu ela, entregando um copo a Alice. Será mais fácil monitorar as crianças de lá. As crianças estavam ocupadas e felizes. A Bonnie está esperando um grande dragão de pelúcia, enquanto Tony está ocupado empilhando anéis multicoloridos em uma pirâmide, observou Alice com um sorriso. Espero que possamos nos dar bem também, respondeu Joyce. Caso contrário, estou fadada a morrer de tédio aqui. Ela ergueu o copo para um brinde. Alice respondeu da mesma forma, e elas brindaram. Como você consegue viver aqui? Continuou a nova vizinha. Eu ficaria louca com um isolamento desses. Eu tenho a Bonnie como companhia. Bem, adoro meu filho, mas às vezes sinto falta de conversas adultas e meu marido não é muito falante, disse Alice, com um sorriso no rosto. Ela estava começando a gostar de Joyce. O meu também não, suspirou ela. Esse é o preço a pagar por uma vida tranquila e segura, disse Joyce, pensativa, com as bochechas coradas e seus cachos ruivos ligeiramente desalinhados.
vivendo no meio do nada, cuidando da casa e do bebê, mantendo-se em forma, sempre impecável diante dos parceiros do seu marido, fingindo não saber sobre as amantes dele, ela continuou. Tudo isso apenas para evitar trabalhar por algumas moedas, como minhas colegas, e poder comprar roupas bonitas e cosméticos caros. Ela riu nervosamente, e Tony olhou para a mãe surpreso. Tudo bem, querido, Joyce o tranquilizou, mamãe está um pouco mais relaxada hoje. Amantes? Alice perguntou. Brian trai você? Joyce acenou displicentemente com a mão. Todos traem, mas você é tão bonita, e também eles escolhem parceiros bonitos, não aceitam menos, disse Joyce, dando outro gole no seu copo quase vazio. Eu não entendo, disse Alice. Você tem uma casa maravilhosa, um filho lindo, você é um verdadeiro modelo, por que Brian trairia você? Joyce olhou para ela com surpresa, como se Alice tivesse perguntado sobre algo elementar. Quantas bonecas sua filha tem? Ela perguntou de repente. Eu não sei, 15 ou 20, eu acho. Todas são bonitas? Sim, ela não fazia ideia do que Joyce estava tentando dizer. Sua filha sempre brinca com a mesma ou diferentes? Depende do humor dela, mas, em geral, ela gosta de variedade, se cansa rapidamente de uma coisa. Exatamente. Você não vê a verdade? Ela perguntou. Para nossos maridos, somos apenas bonecas. Eles estão cansados de brincar com apenas uma. Mas eu sou sua esposa, não apenas uma garota. Nós estamos juntos há quase 5 anos, disse Joyce, com um sorriso. E o que o atraiu? O que ele sabe sobre você além da sua beleza? Ele pergunta sobre seus sonhos, sabe qual é o seu livro favorito, te surpreende com presentes especiais. Alice mordeu o lábio inferior, sua mente voltando ao dia em que experimentou um lindo vestido para o baile, e Patrick a olhou com um olhar atento. Eu não sei, ela disse quietamente, mas ele me escolheu para ser sua esposa por algum motivo, não escolheu? Porque você é a opção certa. É como comprar leite na loja, se estiver em falta, você compra qualquer um, escolhendo a melhor opção com base no preço, qualidade e sabor disponíveis. Então, você e eu somos as escolhas certas neste momento. Sim, Brian sabe que sou uma boa esposa, que sou adequada para mostrar aos amigos ricos dele, que posso organizar um jantar, e que não vou usar o garfo para pegar os dentes em um restaurante. Ele me escolheu assim como escolheu o carro ou a hora para o novo terno, disse Joyce, enquanto vozes masculinas eram ouvidas por perto. Aqui vem nossos meninos, disse ela, em uma voz clara e totalmente diferente. Sentimos falta de vocês, caras. Essa conversa com a nova vizinha ficou na mente de Alice. Ela percebeu que os pensamentos de Joyce ecoavam suas próprias suspeitas, que ela frequentemente afastava por medo. A única coisa que ela não queria enfrentar era a possível infidelidade de Patrick. Embora ele não demonstrasse muito amor ou carinho por ela, ele tinha sido um bom marido ao longo dos anos, dava presentes caros, flores, nunca controlava seus gastos, era educado com os pais dela e ocasionalmente perguntava sobre o bem-estar dela. A ideia de que Patrick poderia ter outra mulher. Enquanto isso, a comunicação com Joyce começou a melhorar. Ela veio visitar no dia seguinte, com Tony. Desculpe por aparecer tão cedo, disse ela. É terrivelmente entediante em casa. Alice sorriu. Estou radiante que você veio. Também não tenho muito o que fazer aqui. Bonnie cresceu, e não estou tão ocupada quanto no primeiro ano após o nascimento dela. Ah, disse Joyce. Você vai me mostrar a casa? Claro, respondeu Alice. Joyce admirou o interior. Quem projetou isso? Está perfeito. Você viu meu lugar? É um pesadelo. Custou muito dinheiro, e é terrível. Eu fiz tudo sozinha, confessou Alice. Você fez isso sozinha? Joyce ficou chocada. Então você é designer por formação? Alice sorriu melancolicamente. Não tenho formação. Concluí o ensino médio e, naquele verão, me casei com o Patrick. Incrível, disse Joyce, surpresa. Eu só consegui aguentar 2 anos de faculdade de Direito, e não posso dizer que tenha sido útil. Mais tarde, enquanto estavam sentadas na sala, tomando chá com biscoitos caseiros que Joyce providenciou, ela fez uma sugestão: você poderia deixar minha casa tão legal assim?
Alice ficou surpresa. Você acabou de se mudar e reformou, não é? Você mesma disse que gastou muito dinheiro. Joyce acenou casualmente com a mão. Dinheiro não é problema. Não se preocupe com isso. Brian me deixa gastar o quanto eu quiser, ela sorriu, revelando dentes brancos e perfeitamente alinhados. Temos que nos divertir um pouco nesta vida, não é? Tudo bem, vou pensar sobre isso, respondeu Alice. Joyce apertou gentilmente a mão dela. Eu realmente apreciaria. Assim, as visitas continuaram. Alice não conseguia imaginar sua vida sem sua vizinha enérgica e alegre. Ambas estavam em situações semelhantes, mas suas abordagens eram diferentes. Alice sentia-se presa em uma gaiola dourada, com Bonnie sendo sua única fuga. Joyce, embora em uma situação semelhante, tornava sua gaiola o mais confortável possível e se entregava a todos os luxos disponíveis. Quase todos os dias, Joyce organizava um carro com motorista particular para passeios pela cidade. Ela começou a levar Alice e Bonnie junto. Joyce podia dirigir, mas apenas quando estava de bom humor e não pretendia beber, o que não acontecia frequentemente. Assim, pela primeira vez em 5 anos, Alice começou a experimentar as alegrias de uma vida luxuosa. Elas se esbanjavam, comprando itens extravagantes e caros, jantando em restaurantes com salas para crianças, onde Bonnie e Tony passavam o tempo. Joyce também apresentou sua amiga a esteticistas e massagistas. Vejo que a esposa de Brian tem sido uma boa influência em você, disse Patrick uma noite. Por quê? Perguntou Alice, surpresa. Seu marido deu de ombros e tirou a camisa. Você parece mais feliz, mais animada. Eu gosto disso. Vou tomar banho, ele saiu, e Alice, por hábito, pegou sua camisa para colocá-la no cesto de roupa suja. Um cheiro desconhecido atingiu suas narinas. Era um perfume feminino, mas não era o dela. Ela aproximou a camisa do nariz. Definitivamente, cheirava a perfume. Não, pensou Alice. Devo estar imaginando coisas. Não deveria ter experimentado tantos perfumes no shopping hoje. Alguns devem ter ficado nas minhas narinas. Ela rapidamente jogou a camisa na máquina de lavar e a ligou. Esse incidente foi a primeira vez que Alice sentiu que algo estava errado. Depois disso, ela começou a notar mais coisas, o leve cheiro de vinho em seu marido quando ele voltava à tarde de encontros com amigos, mesmo sabendo que Patrick só bebia uísque com eles. O cheiro do perfume que ela havia detectado uma vez aparecia com mais frequência e não podia ser explicado por suas visitas ao shopping. Algumas vezes, ela notava longos cabelos escuros em sua jaqueta. Mas, mais significativamente, ela sentia uma mudança no comportamento de Patrick em relação a ela. Ele nunca foi carinhoso, mas agora parecia ainda mais distante. Mal se falavam, apesar de não estarem em conflito. Às vezes, Alice sentia como se ele tivesse deixado de notá-la, como se ignorasse uma TV quebrada acumulando poeira num canto. Uma noite, Patrick se atrasou para o trabalho novamente. Ela já havia colocado sua filha na cama e ido para a cama, mas o sono não vinha. Precisamos conversar, pensou Alice, porque não posso continuar assim. No entanto, a perspectiva de uma conversa desse tipo também não a agradava. Nenhuma das opções parecia prometer uma boa noite. Talvez Patrick negue, dizendo que estou imaginando coisas, pensou ela, então tudo continuará igual, exceto que eu continuarei a duvidar dele. Ou ele confessará, o que é ainda pior. Então, ou eu suporto sua traição pelo resto da minha vida, ou me divorcio. E para onde irei com uma filha pequena? Para os meus pais, no interior? Acho que eles não ficariam felizes com isso. E eu, sem educação, dificilmente encontraria algum trabalho para me sustentar. E Bonnie está fingindo que nada está acontecendo, assim como minha amiga faz. A única opção restante, Alice se virou na cama, incapaz de dormir. Ela se levantou e decidiu trabalhar nos esboços para a nova casa de Joyce e Brian na área, mas seu caderno com as ideias estava lá embaixo, na sala de estar. Ao descer, Alice notou a luz acesa no escritório de seu marido. Julgando pelos sons que vinham de lá, ele não estava sozinho. Ela se aproximou silenciosamente da porta. Você tem certeza? Perguntou uma voz masculina familiar. Era Brian. Sim, respondeu seu cônjuge. Será um menino.
Uau, parabéns, disse Brian. Houve um som de brindes com os copos. Alice decidiu não entrar e parou do lado de fora da porta entreaberta. E o que você vai fazer com Alice? Divórcio? Perguntou Brian. Divórcio pode ser um problema. Quando me casei com ela, esqueci tola e habilmente de fazer um acordo pré-nupcial, admitiu seu marido. Oh, rapaz! Sim, agora ela pode levar metade dos meus bens, especialmente com uma criança pequena. Você sabe, o tribunal sempre favorece a mãe nesses casos. Você acha que ela vai processar? Perguntou Brian. Ela é uma mulher simples e rústica, disse Brian. Não a subestime. Depois de tantos anos com ela, ainda não sei o que se passa em sua cabeça. Assim como não entendia o que se passava na sua, pensou Alice. Então você só tem uma saída, disse Brian, pensativo. O que você quer dizer? Seu interlocutor não entendeu. Bem, pense por si mesmo. Você tem uma nova mulher favorita que carrega no ventre um tão esperado filho. E você não pode se divorciar de uma esposa que só deu à luz uma filha, disse Brian. Alice tapou a boca com as duas mãos. Eles estão realmente dizendo o que eu acho que estão dizendo, ela exclamou. Um acidente? Perguntou Patrick. Sim, seria perfeito. Eu darei Bonnie para ser criada pela avó, soou o brinde dos copos novamente. Alice ficou com medo. E se eles saíssem do escritório agora e me vissem, percebessem que ouvi tudo? O que meu marido faria comigo então? Me mataria ali mesmo enquanto nossa filha dorme lá em cima? Escute, por que não vamos para minha casa? A voz de Brian soou de repente. Meu parceiro me trouxe um uísque outro dia. Provavelmente só restam 10 garrafas dele no mundo. Vamos lá. Felizmente, Alice se escondeu na sombra da escada bem a tempo, e eles não a notaram. Uma vez que os homens fecharam a porta atrás deles, ela correu para o quarto de sua filha. O que devo fazer? Para onde devo ir? Pensou ela. Deveria ligar para meus pais, mas como eles podem me ajudar? Eles provavelmente não acreditariam que o genro querido deles poderia fazer uma coisa dessas. Devo chamar a polícia, mas não tenho evidências, apenas uma conversa ouvida por acaso. Devo ligar para Joyce? Ela provavelmente já está dormindo. Mas será que ela pode me ajudar? E se Brian ameaçou também? Preciso fugir daqui o mais rápido possível. Quanto tempo tenho enquanto Patrick e Brian bebem seu uísque e planejam? 1 hora ou 2? Uma vez que terminarem suas bebidas, Patrick terá tomado sua decisão e não terei tempo para pensar. Se eu for fugir, tem que ser agora. Não havia tempo para pensar. Alice rapidamente trocou sua roupa por uma camiseta, jeans, tênis e uma jaqueta. O clima estava quente, mas era melhor se vestir com mais segurança. Ela empacotou as roupas necessárias para ela e sua filha em sua mochila, junto com as joias que seu marido lhe tinha dado e um pouco de dinheiro. Infelizmente, não era muito. Ela não levou seus cartões ou seu celular, sabendo que Patrick poderia rastreá-los. A parte mais desafiadora foi tirar Bonnie da cama e despí-la. Mamãe? Perguntou a menina sonolenta. Não se preocupe, querida, disse Alice, calçando as botas nos pés da menina e abotoando sua jaqueta. Vamos apenas dar um passeio. Ela acalentou Bonnie em seus braços. A criança parecia ter voltado a dormir. Aonde agora? Perguntou Alice para si mesma. Não podemos passar pelos assentamentos, os guardas nos verão. Só há um caminho restante, a floresta. Começa atrás do nosso quintal e encurtará a jornada até a cidade. Provavelmente teremos que caminhar a noite toda, mas estou pronta para isso. Está quente lá fora e a lua está quase cheia. Grandes feras predatórias são improváveis de viver na floresta tão perto da habitação humana. Pelo menos é melhor do que ficar em casa com um homem que casualmente discute minha morte por cima de um copo de uísque. Joyce estava certa. Somos apenas acessórios para nossos maridos, coisas adequadas. E quando Patrick encontrou alguém mais adequado, alguém que carregaria seu filho, ele decidiu se livrar da mulher que já não precisava. Alice não sabia quanto tempo caminhou pela floresta assim. No começo, não sentia cansaço e continuava caminhando, sem realmente ver o caminho.
Bonnie acordava 2 ou 3 vezes, olhava ao redor surpresa e quase imediatamente voltava a dormir. Provavelmente pensava que estava sonhando. Alice desejou que fosse verdade. Às vezes, sentia como se tudo isso fosse um sonho ou que tivesse enlouquecido. No meio da noite, fugindo de casa e agora vagando pela floresta com uma criança nos braços. Ela esperava que, depois de um tempo, avistasse à distância à luz de lanternas, pessoas vestidas com coletes refletores. Eles a encontrariam e a Bonnie e as levariam para Patrick. De longe, Alice o veria chorar e então ele correria para eles e os abraçaria com força. Pegaria sua filha nos braços, a cobriria de beijos, depois beijaria Alice e confessaria seu amor por eles, dizendo que não podia viver sem eles. Ele alguma vez disse que me amava? Alice se perguntou de repente. Ou Bonnie? Ela já havia lutado para arrastar os pés e continuou tentando se lembrar se Patrick, ao menos uma vez em 5 anos de vida juntos, havia dito que amava. Agora parecia que nada no mundo era mais importante do que isso. O cansaço a atingiu abruptamente. Ela tinha caminhado, mas ao avistar uma grossa árvore caída, percebeu que não conseguia dar mais um passo. Alice sentou-se nela, ajustando sua filha dormindo confortavelmente em seu colo. Foi quando notou uma intensa sede. Na pressa, ela não tinha pensado em trazer sequer uma garrafa de água ou um pacote dos biscoitos favoritos de Bonnie. A floresta estava quieta, desprovida dos sons que Alice antecipava. Ela pensava que estava caminhando ao longo da estrada que levava à cidade. Esperava ouvir os carros passarem ocasionalmente, mesmo a essa hora tardia, mas estava sinistramente silencioso. De repente, Alice ouviu o canto solitário de um pássaro noturno e as folhas farfalhando nas árvores acima. Ela foi subitamente tomada pelo medo. Porque ela tinha corrido para a floresta à noite com sua filha. Mesmo se estivesse em perigo, Patrick provavelmente não a machucaria neste momento. Ele provavelmente chegaria em casa tarde, bêbado, iria para a cama e seguiria para o trabalho de manhã. Isso daria a Alice o dia inteiro para pensar. Ela poderia reunir silenciosamente suas coisas com Bonnie, pegar um táxi para a cidade ou pedir carona a Joyce. Ela poderia sacar todo o seu dinheiro, conseguir um novo cartão SIM. O dinheiro que ela tinha duraria por um tempo considerável. Ela poderia se mudar para outra cidade, alugar um apartamento e viver lá com sua filha por um tempo. Por que ela agiu tão precipitadamente? A resposta estava clara: ela agiu por medo. Alice se levantou, percebendo que estava perdida, mas tinha que continuar se movendo. Talvez estivesse longe da estrada ou talvez não houvesse carros nesta hora. Independentemente disso, não podia ficar parada ali. Quanto tempo Patrick levaria para perceber que elas tinham ido embora? O tempo era sua única vantagem. A floresta gradualmente começava a clarear quando Alice avistou o contorno de uma casa na floresta ao longe. Conforme ela se aproximava, deduziu que a casa estava vazia há bastante tempo. No crepúsculo pré-amanhecer, a moradia parecia antiga e sombria, mas nada disso importava mais para Alice. Tudo o que ela desejava era uma cama, um banco ou até mesmo apenas um chão de madeira, qualquer superfície plana onde pudesse deitar. Ela movia as pernas mecanicamente, os olhos vidrados, e Bonnie em seus braços sentia-se 10 vezes mais pesada do que o normal. As alças da mochila cortavam pesadamente seus ombros. Alice tentou abrir a porta, mas estava trancada. Ela reuniu todas as suas forças e tentou novamente, sem sucesso. Tudo bem, ela decidiu. Vou apenas descansar aqui. Sem sequer tirar a mochila, ela sentou-se no alpendre ao lado da porta, segurou sua filha mais perto e fechou os olhos. Alice não compreendeu completamente o que aconteceu em seguida. Se foi um sonho ou realidade, estava incerto. Ela ouviu uma voz masculina perguntando algo e tentando acordá-la. Então, ela foi praticamente levantada e carregada para dentro da casa. Ela segurou Bonnie com força, com medo de deixá-la cair. Depois, sentiu uma leveza súbita quando alguém tirou sua mochila. A última coisa que ela conseguiu lembrar vagamente foi de ser deitada em algo macio com o cheiro de grama seca. Ela verificou se Bonnie estava ao seu lado antes de finalmente sucumbir ao sono. É chamado de luva. Uma luva, você a usa na mão para mantê-la aquecida. Não agora, é claro, é verão e você não precisa delas. Mas quando o inverno chegar, precisaremos de luvas.
A voz era claramente de um homem e desconhecida. Alice gradualmente recuperou a consciência. Ela percebeu que estava deitada com os olhos fechados em um quarto desconhecido, não em casa. A cama sob ela era estreita e dura. Os eventos da noite anterior começaram lentamente a ressurgir em sua memória. Lá estava ela, revirando-se inquietamente na cama, incapaz de dormir, as luzes e vozes ecoando de trás da porta do escritório de seu marido, a floresta escura, fracamente iluminada pela luz da lua filtrando através das folhas. Alice abruptamente se sentou na cama e abriu os olhos. Finalmente, sua mãe está acordada também, disse a mesma voz masculina. Sua filha estava sentada no chão, segurando uma grande luva de tricô marrom e peluda em suas mãos, que ela estava examinando. Bonnie notou que sua mãe a observava e sorriu feliz. Ao lado de sua filha estava sentado um estranho. Ele era alto e de ombros largos, com cabelos ruivos claros, barba escura e olhos verdes. Você está acordada? Ele perguntou alegremente. Estamos esperando por você. A luz estava entrando pela janela. Alice percebeu que deve ter dormido por um bom tempo. Que horas são? Ela perguntou. Quase 14 horas, respondeu ele. Sua filha está acordada há um tempo, ou ela não é uma filha? Ele franziu a testa. Filha, confirmou Alice. Ela examinou o ambiente ao seu redor. Eles pareciam estar dentro da casa onde buscaram abrigo no dia anterior. As paredes eram feitas de troncos de madeira, os móveis eram simples e todo o espaço era um único cômodo. À esquerda da porta da frente, havia pregos nos quais pendiam diversos casacos grandes e escuros, e era evidente que pertenciam ao estranho. Alice avistou seu casaco e o de sua filha entre eles. À direita estava a cozinha, seguida por uma mesa de jantar e cadeiras. A cama em que ela estava deitada no momento e outra mesa com figuras de madeira espalhadas sobre ela. Quem é você? Perguntou Alice. O estranho suspirou. Você é uma mulher interessante. Você chega à minha cabana no meio da floresta com uma criança nos braços antes do amanhecer, desmaia, dorme por meio-dia e quando acorda sua primeira ação é perguntar sobre minha identidade. E eu sou apenas um recluso vivendo minha própria vida. Alice suspirou. Desculpe, eu tive uma noite difícil. Eu sou Alice e esta é minha filha Bonnie. Meu nome é Diogo, disse o homem com uma voz amigável. Prazer em conhecê-la. Você é um lenhador ou algo assim? Eu apenas vivo na floresta. Ninguém me nomeou para esse papel e eu não recebo um salário, respondeu Diogo. Alice moveu as pernas, subitamente ciente de dores por todo o corpo, no pescoço, nas costas e nas canelas. Ela começou a massagear gentilmente o pescoço. Você vive na floresta sozinho? Perguntou Alice. Diogo sorriu e afirmou com a cabeça. Isso é estranho, disse Alice baixinho para si mesma. Isso vindo da mulher que correu a noite toda pela floresta com uma criança nos braços, retrucou ele. Alice ficou séria. Você sabe quanto tempo eu estava caminhando? Não é difícil adivinhar. Você está, como você poderia dizer, no meio da floresta. É pelo menos uma caminhada de 2 horas daqui até qualquer estrada. Seus sapatos e o jeito como você desmaiou no alpendre me dizem isso. A propósito, você gostaria de se lavar e comer? Alice assentiu. Deixe-me te mostrar tudo, disse Diogo. Alice hesitou, olhando para trás para sua filha. Ela vai ficar bem, disse o homem, captando seu olhar. Nós estamos brincando há horas e eu a alimentei. Obrigada, respondeu Alice. Ela ainda estava confusa sobre onde estava e quem era aquele homem, mas sabia que precisava recuperar o juízo primeiro. Havia alguns edifícios nos fundos da casa, um banheiro rústico, Diogo apontou. Espero que você saiba como usar um desses. Eu sei, cresci no campo, respondeu ela. Ele olhou para ela. Nossa, você não consegue dizer, respondeu. Então, continuou, isso é um chuveiro de verão. A água está um pouco quente, mas você pode se lavar. Para a água quente, você precisará aquecê-la. Ele olhou ao redor. Acho que é isso. Obrigada, respondeu Alice. Quando ela terminou e voltou para casa, viu Bonnie na cama brincando com as figuras de madeira. Alice se preocupou que sua filha pudesse se machucar com um espinho e se aproximou para pegar um dos brinquedos.
Seus medos eram infundados. As figuras estavam bem polidas e tinham um cheiro agradável de madeira fresca. Lindos, disse Alice, examinando o pássaro de madeira com penas habilmente esculpidas. Há quanto tempo você faz isso? 3 anos, encolheu os ombros Diogo. Sente-se à mesa. Você precisa comer bem. Uma vez que Alice garantiu que sua filha estava segura e improvável de cair, ela se juntou a Diogo à mesa. Ele serviu uma grande tigela de sopa que exalava um aroma apetitoso. Parecia ser uma sopa de cogumelos com frango e macarrão. Eu não consigo comer tanto, protestou Alice. Diogo sorriu. Só parece. Você apenas começa, disse ele, colocando uma caixa de pão de vime sobre a mesa, cheia de pão sírio. Isso também é caseiro? Perguntou Alice. Tudo aqui é caseiro, respondeu o dono da casa, um pouco indignado. Ele estava certo. Alice terminou a sopa e o pão, ele pediu mais, ela balançou a cabeça, recostando-se na cadeira. Era apenas comida, mas ela se sentia calma pela primeira vez desde a noite anterior, como se o nó dentro dela finalmente tivesse sido desfeito. Obrigada, Diogo, disse ela, olhando o homem nos olhos. Eu não sei o que nos levou até sua casa, mas sei que sem você não teríamos sobrevivido. Ah, para com isso. Quem não ajudaria numa situação assim? Você deveria me dizer de quem você estava fugindo. Que tipo de monstro fez você pensar que era uma boa ideia correr pela floresta à noite com um bebê nos braços? Alice limpou uma lágrima que apareceu subitamente com a manga. Meu marido, geralmente. Alice não era conhecida por ser excessivamente confiante, mas agora ela mesma não sabia o que estava errado. Será que era o estresse cobrando seu preço? Ela estava simplesmente cansada demais para manter tudo guardado ou o homem de olhos verdes gentis sentado à sua frente inspirava tamanha confiança. Ela contou tudo a ele, sua história de vida, especialmente em detalhes, desde o momento do primeiro encontro com Patrick até o momento em que desmaiou no alpendre de sua casa na floresta. Diogo ouviu atentamente, franzindo a testa, suspirando e fazendo perguntas esclarecedoras apenas ocasionalmente. Quando Alice terminou, ele perguntou, e qual era o seu plano? Sobreviver e depois veremos. Bem, você sobreviveu à primeira noite relativamente bem. E agora, o que vem depois? Eu não sei. Suponho que devemos ir para a cidade. Então, podemos ir para a casa dos meus pais. Você acha que seu marido estará procurando por você e sua filha? Claro. Qual é o primeiro lugar para onde ele vai olhar? Para a casa dos meus pais, disse Alice e esfregou o nariz cansadamente. Eu não sei. Precisaremos apenas nos perder na cidade, espero. Considerando o dinheiro e as conexões dele. Alice percebeu que Patrick poderia encontrá-los rapidamente se quisesse. Entendo. Você pode ficar aqui, se quiser, disse Diogo de repente. Aqui? Sim. Duvido que ele pensaria que você estava na floresta com um estranho. Sim, disse a mulher e olhou intensamente para Diogo. Por que você não me conta sobre você? Sou apenas um homem muito normal. Homens normais da sua idade não vivem na floresta. Quantos anos você acha que eu tenho? 30, 31, eu acho, disse Alice. Você viveu tantos eventos estranhos quanto eu, ele sorriu. Vamos discutir isso depois. Você precisa descansar. Nos primeiros 3 dias, Alice e sua filha dormiram e comeram principalmente. Alice estava ansiosa, esperando constantemente que seu marido entrasse pela porta. Gradualmente, ela começou a se acalmar. Parecia que se podia se acostumar com qualquer coisa, até mesmo sua vida passando de uma enorme casa para uma cabana na floresta. Alice também ficou surpresa com a aceitação tranquila de sua filha. Talvez Bonnie fosse jovem demais para compreender completamente a situação, ou talvez não ficasse surpresa com a ausência do pai, já que o via raramente, apesar de não morar na vila há muitos anos. Alice achou fácil se adaptar a esse estilo de vida. Ela ficava continuamente surpresa com a capacidade de Diogo de viver confortavelmente na simples casa da floresta, aparentemente precisando de pouco. Ela estava particularmente curiosa sobre a fonte de água potável. Tem um rio próximo, explicou o dono da casa. Eu tenho uma tubulação de água correndo de lá. Nós bebemos água do rio, Alice perguntou horrorizada.
Não me tome por lunático, Diogo se ofendeu. Veja aquilo ali. É uma estação de filtragem automática. É tudo seguro. Diogo também mantinha uma horta, cultivando quase todos os vegetais e frutas que o clima permitia. Ele comprava carne na cidade e a guardava no porão. Por curiosidade, Alice ousou descer lá e descobriu que era tão frio quanto um grande freezer. No verão, há também um espaço adicional, disse Diogo, onde guardo todos os tipos de conservas e geleias. Uau, o que você compra além de carne? Alice perguntou. Cereal, massa, farinha, ocasionalmente enlatados, vitaminas e assim por diante, ele respondeu. E como você chega à cidade? Diogo gesticulou vagamente para o lado. Há um caminho quase invisível que começa um pouco mais abaixo. Se você não souber que está lá, não verá. Siga por 2 horas e você chegará ao vilarejo. Tenho um acordo com um dos moradores que guarda meu carro na garagem. Uso para ir à cidade, então você tem que carregar o que compra por 2 horas. Por que não? Estou saudável e o exercício é bom para mim. Também consigo carne, leite, ovos, creme de leite e queijo cottage dos locais. Com que frequência você sai? Eu limito minhas viagens a uma vez a cada 2 ou 3 meses. No inverno, fico aqui o tempo todo. Não há prazer em caminhar por 2 horas no frio, especialmente carregando peso. No verão, visito o vilarejo com mais frequência, talvez até uma vez por semana. Como você se diverte, especialmente no inverno? Diogo sorriu. Bem, você viu, faço figurinhas de madeira. Você está prestes a se surpreender, mas temos internet aqui. Internet sim, nenhuma civilização pode esconder isso. Veja o que estou prestes a te mostrar. Ele tirou um laptop, um celular e um tablet do armário. Embora Alice não fosse especialmente entendida em tecnologia, reconheceu os dispositivos pelo que seu marido usava e tinha uma ideia aproximada de quanto custavam. Os dispositivos que Diogo estava mostrando claramente não eram baratos. A imagem do ermitão misterioso da floresta ficava mais intrigante. Ele claramente tem ou pelo menos tinha muito dinheiro, pensou Alice. De quem ele está se escondendo? Dos amigos criminosos? Ela resolveu descobrir, apesar da gentileza que Diogo havia mostrado a ela e a Bonnie. Ela se sentiria mais à vontade sabendo mais sobre ele. Gradualmente, Alice se viu assumindo uma parcela das tarefas diárias. Ela cozinhava, lavava a louça, limpava a casa, regava a horta e lavava a roupa. Depois de um tempo, ela percebeu que estavam vivendo como uma verdadeira família. Você trabalha muito duro, disse Diogo, que acabará de voltar de mais uma viagem ao vilarejo, disse Alice com um sorriso. Alice estava do lado de fora pendurando roupa enquanto Bonnie brincava com figurinhas de madeira nas proximidades. Bonnie tinha se apegado a elas e Diogo esculpia uma nova para ela a cada poucos dias. Na verdade, estamos morando na sua casa, respondeu Alice, temos moradia, comida e entretenimento, graças a você. Entretenimento, Diogo resmungou, seu tablet tem uma excelente biblioteca. Nunca li tanto e com tanto prazer, Alice admitiu. Estou feliz que você tenha encontrado uma ocupação interessante nessa selva, disse Diogo. E não se preocupe com dinheiro e outras coisas. Mesmo que mais 100 mães com crianças venham até mim, eu poderia fornecer e alimentar todas elas. De verdade? Alice perguntou. Eu sabia que você era rico, Diogo franziu a testa, como se tivesse dito algo desnecessário. Você também não é pobre, meu marido também não é pobre, Alice o corrigiu, suspirando. Diogo a olhou estranhamente. Vamos sentar no alpendre esta noite, depois que Bonnie adormecer. Você verá como o entardecer é bonito na floresta, Alice pensou por um momento, vi alguns chamarizes caseiros na sua adega. Não posso esconder nada de você. Alice não era fã de beber, mas decidiu que o chamariz seria seu aliado hoje, ajudando-a a fazer Diogo se abrir à noite. Quando Bonnie adormeceu, eles saíram silenciosamente e sentaram-se no alpendre, encarando silenciosamente a distância. Inicialmente, Alice não conseguia entender nada, mas depois começou a notar as cores desbotadas do dia, as sombras em movimento e o silenciamento gradual dos sons diurnos de pássaros e insetos. Ela começou a perceber os sons da noite se tornando mais audíveis. É lindo, Alice comentou quietamente. Sim, respondeu Diogo em um tom igualmente suave. Já vi inúmeras vezes, mas nunca me canso disso. Alice sorriu, lançando um olhar furtivo para ele.
No início, ele parecia estranho para ela, um lenhador alto, robusto e desgrenhado, com uma barba ruiva espessa e um senso de humor sombrio. Mas quanto mais eles interagiam, mais ela percebia o quão profundo e sensível Diogo era. Ele parecia bem educado e claramente sabia mais do que deixava transparecer. Alice tirou os copos que tinha trazido da cozinha e despejou um pouco de licor em cada um. Um perfume frutado encheu o ar. Ao nosso estranho conhecimento, disse Alice, estendendo um copo para Diogo. Ele sorriu, pegou o copo e brindou levemente. Ao nosso estranho conhecimento. A bebida era moderadamente doce, mas potente. Alice deu um pequeno gole e tentou não fazer careta. Muito saboroso, disse ela. Diogo assentiu. Então, deixe-me esclarecer, seu plano era me embriagar e descobrir meu terrível passado, não era? Disse ele. Sim, Alice admitiu com um sorriso tímido. Está bem, eu vou te contar, disse Diogo, suspirando e bagunçando os cabelos. Você acertou em cheio. Eu venho de uma família rica. Uma família muito rica, ele acrescentou, fazendo uma careta como se o fato fosse desagradável. E não sou daqui. Eu nasci do outro lado do país. Nossa, disse Alice. Sim, e minha família era uma das mais influentes naquela cidade. Isso está relacionado a crimes? Perguntou Alice. Você acertou. Bem, isso explicaria muita coisa, disse Diogo. Resumindo, sim, meu pai é uma mente criminosa séria e alguns outros parentes próximos também são. Tios, primos, você entende. Você sempre soube disso? Perguntou Alice. Não exatamente, ele respondeu. Quando eu era jovem, minha mãe costumava dizer a mim e ao meu irmão que meu pai estava apenas viajando a negócios. Espere, você tem um irmão mais velho ou mais novo? Perguntou Alice. Eu tinha um irmão. Ele era mais velho do que eu, mas apenas por uma hora. Somos gêmeos, explicou Diogo. Alice franziu a testa, mas não disse nada. Ele continuou. Na adolescência, começamos a entender os negócios da nossa família, o que nosso pai, tios e primos mais velhos estavam envolvidos. Eu fiquei horrorizado, mas meu irmão gostava de certa forma. Eu tive sorte, já que tecnicamente ele era mais velho, meu pai via meu irmão como seu sucessor. Inicialmente, eu não me senti atraído pelo negócio da família. Quando chegamos à maioridade, meu pai começou a nos ensinar seus negócios. Com o tempo, meu irmão se envolveu mais nisso tudo. Eu senti cada vez mais a necessidade de tirá-lo da situação e fugir juntos, apesar das minhas tentativas de persuadi-lo, ele não ouvia. Ele falava sobre a inevitabilidade do mal e que tínhamos que manter o controle, e que se não o fizéssemos, outros viriam e seriam piores. Então ele se foi, ele concluiu. Sinto muito pela sua perda, disse Alice. Não foi inesperado. Algo assim estava destinado a acontecer em algum momento. Quando ele faleceu, meu pai e eu fomos vê-lo. Eu olhei para o rosto dele e me lembrou da expressão jovial da nossa infância. Era como se estivesse olhando para o menino jovem que eu conhecia a vida toda, sempre ao meu lado. Mas agora ele se foi para sempre. Como você superou isso? Perguntou Alice. Eu não sei se superei. Foi difícil também para meus pais. Meu pai parecia devastado. Então ele me disse que eu tinha que preencher os sapatos do meu irmão mais velho. Meu Deus, disse Alice. Foi quando eu saí. Você me vê agora em um estado mais ou menos são, mas naquela época, eu só queria me esconder do mundo. Funcionou, sim, até você começar a bater na minha porta cedo numa manhã de verão. Alice riu. Bem, me desculpe, estou radiante de felicidade por as coisas terem dado certo assim. Não me sentia tão alegre e viva há anos. Eu também, disse Alice de repente, e então mudou de assunto. Preciso ir à cidade. Quero entrar em contato com meus pais e assegurá-los de que estou bem. Eles devem estar preocupados. Está bem, vamos. Alguém da sua vila pode me levar até a cidade? Gostaria que você ficasse com a Bonnie. Tem certeza? Sim, não se preocupe, vou tomar cuidado. Está bem, falarei com o homem que guarda o carro. Após várias semanas na floresta, a visão de tanta gente era estranha para Alice. O barulho começou a lhe dar dor de cabeça.
Com o coração apertado, ela discou o número de seus pais. Alô, a voz de seu pai veio pelo receptor. Pai, sou eu, respondeu Alice. Houve uma pausa na linha. Alice, seu pai disse hesitante. Meu Deus, onde você está? O que aconteceu com você? Patrick veio nos ver, ele disse que você e a Bonnie desapareceram. Estamos bem, papai. Onde você está? Alice hesitou, insegura se deveria revelar tudo. Estamos com boas pessoas, papai, não se preocupe, estamos bem. Você teve uma boa razão para fazer isso? Sim, posso dizer à sua mãe que você ligou? Ela está na loja agora, mas logo estará de volta. Diga a ela, papai, para que ela não se preocupe, ok, vamos vê-la? Com certeza, mas não sei quando ainda. Oh, minha filha, estava tão preocupado com você. Pela primeira vez, o pai dela estava falando com sua filha sozinho, sem sua esposa. Nunca gostei do seu Patrick, mas nunca disse nada contra ele, porque sua mãe estava feliz. E quando ele veio pela última vez, ele parecia tão animado e nervoso. Fiquei com medo por você. Alice ouvia seu pai com arrepios na espinha. Está tudo bem agora, papai, ela disse. Não se preocupe, eu vou resolver tudo. Ok, filha, se precisar de alguma coisa, você pode sempre contar comigo. Obrigada, papai, tenho que ir agora, mas ligarei de novo em breve. Dê um beijo para minha neta, ok? Após a conversa com seu pai, Alice se sentiu mais calma e ansiosa ao mesmo tempo. Ela foi confortada pela voz gentil de seu pai e pelo conhecimento de seu apoio. Então, ela discou outro número. Oi, Alice, disse, não esperando ser reconhecida. Joyce, soou chocada. Você está viva, graças a Deus. Seu alívio era genuíno. Sim, estou viva, confirmou Alice. Eu já tinha imaginado o pior, disse Joyce. O que aconteceu? Podemos nos encontrar? Você precisa de ajuda, dinheiro? Alice sorriu, apreciando a preocupação de Joyce, e elas combinaram de se encontrar em uma semana. Alice mesma não sabia como o encontro com Joyce ajudaria, ela simplesmente percebeu que queria ver sua amiga. Embora ela e Bonnie estivessem seguras com Diogo por enquanto, ela sabia que isso não poderia durar para sempre. Ela pensava muito sobre isso, a única opção parecia ser fugir tão longe que seu marido não a encontrasse, mas seria possível? No entanto, ela precisava de dinheiro para isso. Todas as suas reflexões a levaram à conclusão de que era melhor ficar aqui com Diogo o máximo possível. Alice não queria admitir, mas desejava ficar por outras razões também. Ela começou a perceber as vastas diferenças entre Patrick e Diogo e, mais importante, como seus sentimentos por esses dois homens eram diferentes. Patrick sempre foi um estranho para ela. Olhando para ele, ela se perguntava o que ele estava pensando, que emoções ele tinha. Diogo era completamente diferente, seu calor era palpável, ela podia sentir em cada fibra de seu ser. Bonnie também entendia isso, ela confiava nele facilmente desde o primeiro dia. Alice também confiava nele incondicionalmente. E não queria deixá-lo. Você vai para a cidade de novo? Diogo perguntou com preocupação quando Alice contou seus planos. Quero falar com minha amiga, ela pode me dar alguns conselhos. Você se importaria de cuidar da Bonnie novamente? Ele franzia o senho. Claro que não, nós nos divertimos muito da última vez. Bonnie virou o olhar para Diogo e sorriu para ele, mostrando seus pequenos dentes brancos. O homem sorriu de volta e cutucou-a brincalhão. Bonnie riu tão livremente que Alice sentiu uma onda de calor. Estou preocupado com você, disse Diogo. Você teve sorte uma vez, mas e se seu pai ou sua amiga já contaram tudo para o Patrick? Poderia ser uma armadilha. Eles não fariam isso, tá tudo bem, só seja cuidadosa. Eles encontraram Joyce em um pequeno e discreto café nos arredores da cidade. As roupas caras de sua amiga a destacavam significativamente. Felizmente, havia poucos clientes naquele horário do dia. Querida! Exclamou Joyce, abraçando fortemente sua amiga. Estou tão feliz em te ver. Alice respondeu enquanto se sentavam à mesa. Ela notou que Joyce estava tentando discretamente limpar suas lágrimas. Por que você está tão emotiva?
Alice perguntou surpresa. Eu pensei que você tivesse morrido. Joyce admitiu. Por que pensou isso? A amiga olhou para Alice. Tivemos uma conversa com o Brian na noite em que você e a Bonnie desapareceram. Alice congelou. Me conta, disse ela. Joyce começou a amassar um guardanapo de papel, suas mãos tremendo. Numa noite tarde, enquanto meu filho e eu dormíamos, Brian e seu marido entraram. Eles ficaram lá embaixo quietos no começo, mas depois a risada deles ficou mais alta enquanto discutiam algo. Não pude ouvir a conversa. Eu queria ter ouvido até de manhã. Eu não tinha dormido muito e estava com dor de cabeça. Perdi a paciência e confrontei meu marido. Disse a ele que tínhamos um filho pequeno e que não toleraria tal comportamento em nossa casa. Joyce fez uma pausa, olhando para sua amiga com seus grandes olhos azuis. Então Brian agarrou minha garganta e me prendeu contra a parede, continuou ela, e me disse que eu tive sorte. Ele disse, sua melhor amiga está prestes a partir para o outro mundo e eu estou te tolerando por enquanto. Alice estremeceu, sentindo um tremor percorrer seu corpo. Joyce exalou bruscamente. Você não pode imaginar o quão assustada eu estava, então, disse ela. Eu esperava que fosse uma piada bêbada. Eu queria te ligar, mas não pude. Brian estava ao meu lado e então o Patrick o chamou e disse que você estava desaparecida. Eu não sabia o que pensar. É claro que eu queria esperar que você de alguma forma descobrisse tudo e fugisse. Mas também não conseguia parar de pensar que o Patrick tinha feito algo com você. Joyce começou a chorar. Está tudo bem, Alice disse firmemente. Eu consegui descobrir os planos do meu marido. Nós fugimos e um bom homem nos acolheu. Estamos seguras. Eu não sei o que fazer a seguir, porém. Joyce se acalmou, ergueu a cabeça para dizer algo e, de repente, arfou. Oh, não, ele está me seguindo. Desculpe, eu não sabia. Alice olhou para trás. Brian e Patrick estavam se aproximando deles. Ela começou a pensar rapidamente, até mesmo surpreendendo a si mesma. Corra! Alice gritou, agarrando a mão de sua amiga pela segunda porta rapidamente. Joyce saiu de seu torpor e correu com Alice em direção à saída oposta a que seus maridos acabaram de entrar. Eles entraram rapidamente e pularam no carro de Joyce. Temos que despistá-los, a mulher exclamou. Alice avistou Brian e Patrick correndo em direção ao próprio carro. Para onde estamos indo? Ela perguntou, em terror. Saímos da cidade pela rodovia, Joyce respondeu confiante. Então vamos nos livrar deles e pensar nos próximos passos. Só precisamos ganhar um pouco de tempo. Eles dirigiram surpreendentemente rápido. Mas Alice percebeu que estavam sendo seguidas por um carro dirigido por Brian. Brian raramente dirige ele mesmo, Joyce observou, e eu fiz cursos extremos de direção antes. Podemos despistá-los. Alice queria desesperadamente acreditar nisso. Estava aterrorizada com o que Patrick poderia fazer se fossem pegos. Ele a mataria na hora, a sequestraria e a prenderia num porão? Descobriria onde Bonnie estava e machucaria Diogo também? Ela segurou o cinto de segurança tão apertado que deixaria marcas em suas mãos. Joyce estava dirigindo de forma imprudente na rodovia, ultrapassando, cortando a frente e até mesmo usando a pista contrária. Apesar da cautela inicial, Brian começou a fazer o mesmo quando percebeu que estavam ficando para trás. No primeiro momento, Alice mal conseguia compreender o que estava acontecendo. Ela viu um caminhão enorme desacelerando no retrovisor e algo pareceu mudar na linha de veículos. Meu Deus! Joyce exclamou horrorizada, puxando para o lado e parando. 2 semanas após o funeral, enquanto Alice arrumava suas coisas, ouviu uma batida na porta. Entre! Chamou, como esperado, era Joyce e Tony. Alice e sua amiga não tinham se visto muito nas últimas 2 semanas, havia muito a lidar. Está quase tudo empacotado, sim, respondeu Alice. Peguei principalmente itens pessoais e coisas que a Bonnie gostava. Você tem certeza de que vai desistir da herança? Patrick tinha pais e um irmão, eles podem herdar tudo, mas a Bonnie ainda é filha dele, disse Joyce. Alice sorriu. Ele nunca considerou dele. Não precisamos do dinheiro dele. Joyce sorriu.
Mas não vou desistir do meu. Tony e eu precisamos dele. Alice se aproximou e segurou sua mão. Claro que você não deveria recusar a herança do Brian, especialmente depois do que você me contou sobre o Brian todos esses anos. Joyce desviou o olhar. Quero esquecer isso o mais rápido possível. Alice abraçou. Eles ficaram assim por alguns segundos e depois se afastaram. Você vai morar nesta casa? Alice perguntou. Joyce fez uma careta e balançou a cabeça. Cresci a odiar durante o curto período em que vivi aqui. Estou procurando um apartamento adequado na cidade. Assim que meu filho e eu nos mudarmos, colocarei esta casa à venda, embora com um acabamento caro, seja improvável que venda rápido. Alice riu. Prometa-me que você se tornará uma designer de interiores, disse Joyce. Você tem talento para isso e um dia você vai mobiliar minha nova casa. Você vai ter que esperar muito tempo, não tenho pressa, ok? Prometeu Alice com uma risada. Deveria ter voltado para a escola há muito tempo. Diogo não será capaz de cuidar de Bonnie e de mim pelo resto da vida. Na verdade, ele pode, observou Joyce razoavelmente, e parece que ele até quer, mas você está certa, aprender independência é importante. Estou pensando em voltar para a universidade também. Naquele momento, um carro buzinou na rua. Seu senhor Eduardo chegou, disse Joyce. Alice corou. Ele não é meu, respondeu, mas Joyce apenas sorriu em resposta. É estranho pensar que não vamos mais morar na floresta, disse Alice pensativa, sentada no carro. Ela olhou para sua filha dormindo pacificamente no banco de trás. Acho que vamos nos sentir mais confortáveis em uma casa normal, disse Diogo com um sorriso. Você está pronta? Alice perguntou cautelosamente. O homem desviou momentaneamente o olhar da estrada, encontrou seus olhos e assentiu. Estou. Agora acho que talvez eu tenha ficado naquela floresta por tanto tempo porque estava esperando você vir até mim. Alice sorriu. Fico feliz que tenha me esperado. Eu também.